Hoje, eu creio que o maior desafio não é só viver, mas ser educado. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Uma grata alegria estar aqui, juntinho de vocês, através do programa Viver Bem, por essas ondas de amor da Rádio Catedral. Amor e gratidão neste domingo abençoado, este domingo de missão. Todos nós temos uma missão, que é viver a vida, viver bem a vida que a gente tem, não é mesmo? O tema de hoje tem a ver com missão. O tema de hoje do programa Viver Bem é a missão da educação nos dias atuais. Olha que tema interessante. Muitos dos nossos ouvintes nos pedem para falar sobre formação, sobre educação, sobre família. E recentemente recebemos esse pedido para falarmos sobre educação. Como está a educação nos dias de hoje? Para falar sobre este assunto, trouxe um convidado para lá de especial. Gente, é uma alegria. Olha que eu estou há mais de um ano o convidando a estar aqui. E hoje ele aceitou. Com a graça de Deus, ele arranjou um tempinho na agenda. Ele que é psicopedagogo, é diácono. Ele é o diácono Maurício Silva, que já, em maio, no mês que vem, será ordenado, com a graça de Deus. É o diácono Maurício Silva, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ramos, e serve também na igreja Nossa Senhora do Parto, ali no centro. Também como psicopedagogo, atua na escola Casa Maternal Melo Matos, no Jardim Botânico. Deixe-me dar a boa tarde. Boa tarde, diácono. Boa tarde, doutora Sônia. É uma grande alegria estarmos juntos nessa linda tarde ensolarada para partilharmos um pouco dessa missão educacional e da educação nos dias de hoje. Então, desde já agradeço o convite. Na verdade, não é que eu esteja enrolando há um ano, mas é o conflito de agendas, mas com a graça de Deus estamos aqui hoje para fazermos e realizarmos, ou melhor, esse programa para lá de abençoado. Amém. E, na verdade, graças a Deus, né, há os conflitos de agenda e a gente não perde a nossa alegria. Com certeza. Porque é tudo no tempo de Deus. Com certeza. Meu querido, chegando aqui nos estúdios da Rádio Grande Querido, Isaías Carneiro. Mas voltamos ao tema da educação, em que o psicopedagogo, o diácono Maurício Silva, estará abordando o tema, a missão da educação nos dias atuais. Antes de começar a primeira pergunta, eu quero convidar a todos vocês que entrem em contato com a gente. Aqui a equipe de produção fica ligadinha no e-mail viverbem@radiocatedral.com.br para que possamos atender e esclarecer as suas dúvidas, acolher as suas sugestões, tá? Então, fiquem ligados no nosso e-mail e no nosso programa. A primeira pergunta é, afinal, diácono Maurício, o que é educação? Doutora Sônia, simples. A educação está no nosso dia a dia a partir do momento que a gente acorda até o fechar dos nossos olhos para dormirmos. A educação é esse processo de desenvolvimento humano que visa a formação do cidadão e, naturalmente,
o pleno exercício da cidadania. E eu creio que hoje, já adentrando no nosso tema do desafio da educação nos dias atuais, nos demonstra que nós somos chamados, naturalmente, a vivermos para o bem. E a educação visa esse bem comum. E só que muitas vezes há interfaces, ou podemos assim dizer, coisas que se colocam no meio para que a gente possa inverter esse processo educacional. Hoje, eu creio que o maior desafio não é só viver, mas ser educado. Porque antigamente a gente só tinha prática, ou melhor, antigamente a gente só tinha a relação com os nossos mais próximos. Hoje a gente tem uma relação e que eu coloco como uma dificuldade também, com um aparelho, com um virtual, né, que faz com que a gente, ou falando da criança em si, não se desenvolva de uma forma completa. E hoje, atendendo as crianças no colégio, a gente consegue perceber que a maioria dos pais, e aí a gente vai conversando sobre isso durante o programa, muitos pais não têm nem a maturidade de exercerem esse ministério paternal ou maternal para com a criança, porque a gente percebe que, ao invés de serem pais, os verdadeiros educadores, que são os primeiros, desde o princípio, colocam o virtual acima dessa missão de educar, de amar, de viver essa alegria que a gente tem já partilhado desde o princípio, né? Então, faz com que se perca essa base. Sim, acaba, Diácono. Muito me preocupa, eu como psicóloga, mãe e avó, né, precisamos estar sempre atentos, né, responsáveis, psicopedagogia, professores, e eu diria a família e a sociedade como um todo. Né? Nós estamos aqui numa transmissão de um programa e é nosso dever falar sobre isso, sobre essa liberdade, essa responsabilidade para eu diria, uma busca nova de ressignificar a família, porque muitas relações, o senhor bem coloca, muitas relações estão sendo, eu diria, desumanizadas. É Sim. Preciso rehumanizar. Eu Sim. sou de um tempo, o senhor nem era nascido ainda, mas eu sou de um tempo daquele almoço de família. Sim, Hoje sim. nós temos a geração do quarto. Exatamente. E aí eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho, o senhor como psicopedagogo, né, falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que, doutora, no ano passado, eu atendia uma criança e eu percebia que a criança muito agitada e, naturalmente, ela precisava de entrar na fase medicamentosa. E que, lógico, que já não entra na sua atuação. Na minha atuação, né? Mas a gente indica para um profissional da parte clínica. Na parte clínica. E só que era uma criança que já tomava algum tipo de remédio. Só que eu percebi que a agitação estava fora do comum. E eu tive que... Chegou a um ponto que eu não conseguia atendê-la, eu chamei a mãe. E na conversa que eu tive com a mãe, muito solícita, ela falou assim, não, eu simplesmente... Eu achava que não estava dando certo a medicação e tirei. Não sem nenhum tipo de desmame, né? Mas por que eu cheguei nesse ponto? Porque ela falava assim, não, porque para que eu pudesse controlá-la, eu
dava um celular, ou não tinha aquele diálogo diálogo de mãe e filha com a criança. Até porque, diante da condição da mesma, ela achava que o caminho mais fácil até um pleonasmo, era essa facilidade através do aparelho celular. E eu falava para ela que muitas vezes situações simples, até um pouco impositivas, que essa imposição hoje em dia tem se tornado um tabu entre as famílias, porque essa firmeza que se necessita, que necessita entre firmeza com amor. Com amor, com certeza. E essa firmeza que precisa entre os pais e filhos que se tem perdido, e consequentemente numa situação como essa, a criança inverte esse desenvolvimento entre a criança e a mãe, a criança e os pais, né? Ou inverte de posição, inverte de posição. E aí, naturalmente, chega nessa relação interpessoal, comunitária ao mesmo tempo, onde hoje as famílias têm essa dificuldade de se reunir. Eu lembro que a minha casa, minha família em si, uma casa pequena, e a gente não tinha mesa. E para ter a mesa, porque meu pai é porteiro em Ipanema, então a casa geralmente de porteiro é casa pequena. E eu lembro que a gente não tinha mesa dentro de casa, então a gente só foi ter mesa de uns bons anos para cá, no Play. E eu lembro quando a gente teve essa mesa no Play, e até hoje, a gente tem um esforço de estar ali, partilhando uma refeição, ali em comunhão, e como essa ligação é tão importante e faz parte desse desenvolvimento humano. E isso, essa essência dessa união mesmo, que a gente pensa que é uma coisa muito boba, faz com que a gente faz com que a família tenha consequências favoráveis, sabe? E isso tem se perdido através, e aí mais uma vez eu falo, dessa bênção que são os aparelhos celulares, que é uma necessidade naturalmente nossa hoje em dia, mas que tem se tornado um grande vilão, porque não falo que, não demonizando, que não é esse o ponto, muito pelo contrário, mas que hoje se dificulta esse desenvolvimento, falando da criança principalmente, propriamente dito, se dificulta esse desenvolvimento nessa diálogo, nessa relação com os pais e com a sociedade em si. Então, por exemplo, hoje, atendendo outra criança esse ano, muito, muito atípica, uma bênção. E o que é interessante, porque eu tive com... Essa criança ainda não tem laudo, mas a gente já tem acompanhado. Eu tive com a mãe de uma forma muito rápida, e a criança muito agitada nesse atendimento, e como muitas vezes esse ano eu tenho tido uma proximidade com as turmas, um diálogo um pouco mais afetivo, mais próximo. Então, geralmente eu faço atendimentos individuais, eu vejo que hoje essa criança, por exemplo, ela até distou um pouco da turma, porque ela é muito agitada, aquela coisa toda. E um dia eu fui conversar com a mãe, no final rapidamente, ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar com a mãe, de me reunir, mas um pouco assim me assustou, porque eu falei com a mãe, relatando aquilo que tinha se passado, uma criança maravilhosa, mas com as situações atípicas, dessa agitação, do princípio de hiperatividade, enfim. E a única resposta da mãe falou assim: ela pula muito, né? E pra mim, eu parei assim, eu falei assim, gente, não é possível. Mas criança. Criança, de fato, pula muito. Mas assim, porque
é notório que a criança tem alguma situação que Algo. precisa ser trabalhada. E a família sabe, mas muitas vezes não quer se convencer. Mas não é esse o ponto ainda. Mas é a questão da maturidade familiar que hoje se esvai, ou nós temos essa falta. Porque depois eu conversando com as professoras, a professora titular, né, da turma, e ela falava para mim, olha, Diácono, eu na entrada, eu acompanhando mesmo com muitas crianças ali, eu chegando e a mãe estava junto com essa criança e na bicicleta, e para acalmar a criança ela deu o celular para ela, né? Então assim, criança de 2 anos e meio, caminhando para 3, mas muito esperta. E aí é isso, a tecnologia em si tem se tornado uma fuga para que a gente e a criança em si, mas falando de uma forma assim geral, não possa se desenvolver, sabe? Em vários aspectos. Eu diria, inclusive, que talvez seja pelas demandas, né? Há uma ausência de uma responsabilidade, exatamente. de uma assertividade. Sim. E o que a tecnologia, a meu ver, como psicóloga, eu observo na clínica, cria um abismo geracional. Sim, E há esse conflito de gerações do que era educar nos dias atuais. Sim. E a criança que demanda, estávamos conversando aqui nos estúdios da rádio antes do programa, né, Diácono? Sobre essas questões que imperam, né, que norteiam uma sociedade, mas há sempre tempo de voltar atrás, fazer uma pausa, olhar, colocar em pauta a necessidade de criarmos cidadãos de bens. Isso começa dentro de casa. Sim. Mas a ouvinte Sandra Valéria, da paróquia São Judas Tadeu, faz a seguinte pergunta: qual é a missão da educação nos dias de hoje? É o tema do programa. Qual é essa missão? Porque bem sabemos que educação, falamos de formar homens de bem, educar sobre não somente isso, competências, habilidades, cultura, ética. Mas e o que mais, Tiago? Doutora, é tão amplo, né? É verdade. Tão amplo. Mas acho que a principal missão da educação, por mais que seja uma resposta muito óbvia, é educar. Sim, excelente. Educar. Vamos alongar essa palavra, sim, educar, mas acredita, Diácono, que a produção sinalizou que precisamos fazer 1 minuto de intervalo? Pronto, já falamos lá. Aqui 15 minutos. Oh, meu Deus. Gente, esse programa é maravilhoso. Aguardem aí que é 1 minutinho apenas e voltaremos já já. Mas voltando aqui com o Diácono Maurício Silva, que é psicopedagogo e trabalha na escola Casa Maternal Melo Matos, aqui pertinho no Jardim Botânico. O tema que ele está abordando de forma brilhante é a missão da educação nos dias atuais. E olha, gente, quero fazer esse convite para nos seguir no nosso Instagram. Nós estamos conectados, né? Falamos também do lugar do digital, estamos falando, vamos continuar falando, e também nós do programa Viver Bem, estamos no Instagram PGM Viver Bem. Temos também o grupo dos psicólogos, que somos católicos, que é o grupo plural de psicólogos aqui da nossa Arquidiocese do Rio, e que reúne-se todos os meses, normalmente na última terça-feira de cada mês. Os encontros são gratuitos e todos são muito bem-vindos.
eu quero lembrar também, se você quiser presentear a sua mãe e ajudar na nossa evangelização, a Rádio Catedral está lançando a campanha Mãe Amor em Sintonia. E você concorre a um vale presente muito interessante. Pedimos que não fique de fora, além de nos ajudar nessa missão de evangelizar, você também pode ser um sorteado. É só entrar em contato aqui com a Rádio Catedral. Mas vamos voltar ao tema, a missão da educação nos dias atuais. Diácono Maurício, o uso, é uma pergunta que nos chega. O uso do celular mudou o comportamento de alunos e também do processo de aprendizagem. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Falávamos já introduzimos já um pouco esse assunto, que é a dificuldade hoje, né? Porque lembra-me do meu processo educacional, o nosso em si, vamos botar assim, do ano 2000 para cá, do início do ano 2000 para cá, que nós só tínhamos os livros, né? E até a máquina de Xerox era aquela, não sei como é que aquela no álcool, né? Você lembra que aquela coisa assim, mimeógrafo, isso mesmo, né? Então a gente foi criado imerso nessa realidade, né? Ou seja, que a tecnologia ela sempre foi a serviço, e hoje praticamente nós servimos a mesma, porque porque hoje em dia a gente tem essa dependência, a gente fala tanto de codependência afetiva, hoje a gente tem essa codependência tecnológica, né? E o que é mais interessante, que nós dessa década de 2000, 2010, até 2010, aquela coisa toda, saindo um pouquinho dos anos 90 para cá, até esse período, nós crescemos com a tecnologia, nós nos adaptamos à mesma. Falávamos sobre isso, sobre essa questão do celular. O meu primeiro celular, sei lá, foi com 13, 14 anos, aquele A50, né, o Siemens A50, que só dava para fazer uma ligação e mandar mensagem. Era uma coisa assim, até fora do comum, SMS, né? E hoje em dia as pessoas, as crianças, ou melhor, os pais, proporcionam aos filhos essa imersão na tecnologia já desde o princípio. Se chega uma criança com 2, 3 anos de idade, já tem um iPhone da última geração, né? Então, assim, nós fomos nos desenvolvendo conforme a tecnologia estava a nosso serviço. E hoje, para que o desenvolvimento educacional aconteça, a gente tem essa dependência tecnológica. E é prejudicial, porque a criança hoje em dia, para que ela possa ler, né, o livro, qualquer coisa que seja, fazer um recorte de jornal, é uma grande dificuldade. Fazer um recorte de uma revista para um trabalho, alguma coisa específica, é uma grande dificuldade, porque hoje se tem essa facilidade que ela pode ser positiva ou negativa, essa facilidade tecnológica que atrapalha e muitas vezes até no desenvolvimento cognitivo, que faz com que esse processo educacional não tenha valor, podemos assim dizer. Então, naturalmente, e aí respondendo a pergunta propriamente dita, porque a gente vai elaborando toda a questão para dar uma base. Hoje, eu creio que esse desenvolvimento tecnológico nos traz uma grande dificuldade, porque a gente pode confundir no processo educacional o servir e ser servido. E aí a gente entra também no âmbito do evangelho, né? Que hoje em dia tem-se essa dificuldade de entender o que é servir e compreender o que é ser servido. E, naturalmente, no processo educacional, se torna um grande desafio, porque falta uma palavrinha que faz com que esse processo do serviço, podemos assim dizer, tenha sentido. E a palavra é comunhão.
porque se não tivermos uma comunhão da educação com a tecnologia, ou fazer com que a tecnologia ela tenha um maior, um grande valor, algo a mais da educação, a situação passa a não ter sentido. Porque a educação ela sempre será, e como de fato ela é, a base da nossa existência. Né? Eu falo até de uma forma assim humana, né? Mas entrando também no âmbito espiritual, para que a gente possa ter esse diálogo e ser aberto ao Espírito, né, ao Espírito Santo, nós precisamos até ter o processo de habilidade para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer de nós. Então, naturalmente, doutora, isso é a minha opinião, mas também é a minha opinião como pedagogo também que eu sou, mas como educador, hoje em dia é um grande desafio, porque as escolas também, por mais que elas tenham feito assim adaptações, ainda tem como eu posso dizer, uma dificuldade de lidar com esse processo rápido de avanço tecnológico que tem acontecido nos nossos tempos. E naturalmente a criança que tá ali sendo educada, né, sendo desenvolvida, ela também vive podemos assim dizer, essa confusão. Não só a confusão mental, né, mas essa confusão nesse processo que muitas vezes não tem não tem uma linha específica, porque a informação ela vai sendo atualizada a todo minuto, né? A gente tem até uma rádio da concorrência, podemos assim dizer, que se diz, né, que a informação, a cada 5 minutos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E de fato, e muitas vezes o processo educacional entre a escola e o aluno e a tecnologia não tem essa rapidez. E naturalmente, por não ter essa rapidez, se instrui ou se inicia um processo educacional confuso que faz com que a criança e a escola não tenham uma comunhão, não tenham um desenvolvimento. Então hoje, se a gente não pensar na tecnologia, podemos assim dizer, inclusiva, ou comunitária, ou em comunhão, como estamos falando, vamos ter sempre esse processo educacional confuso, onde a tecnologia ela é mais importante do que a educação em si. Então, não sei se me fiz compreender, sim, mas hoje eu tenho a certeza, né, como falávamos também da menina que eu estou atendendo agora, da criança que eu estou atendendo agora, da dificuldade que os pais possuem de serem os principais educadores, os principais humanos, né, humanizadores, podemos assim dizer, na vida da criança, nessa importância. Fazer com que, de fato, a criança enxergue nos pais a segurança, não na tecnologia. Se a criança está perturbando o juízo, né, como a gente gosta de dizer, dá o celular para ela e está tudo certo. Mas se os pais e a própria escola em si percebesse, como a escola sabe, pelo menos deveria, né, se eles soubessem quanto isso é prejudicial no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento afetivo da criança, jamais eles fariam ou tomariam essa atitude de dar o celular sem uma perspectiva concreta. Então hoje, respondendo mais uma vez a pergunta da nossa irmã, hoje é um grande desafio. Hoje ter o celular hoje é muito bom, porque é uma facilidade comunicativa assim tão profunda e rápida, excelente, mas ao mesmo tempo no processo educacional
tem que se ter uma grande atenção, Sim, porque senão um equilíbrio, pronto, um equilíbrio, porque senão se algo tiver mais valor na balança, podemos assim dizer, se a tecnologia estiver acima na balança da vida, né, porque a educação é esse equilíbrio, essa base, não tem sentido. Não tem me preocupa muito, Diago, crianças tão pequenas, 2 aninhos, como o senhor bem colocou, na sua vivência e as suas observações, crianças tão pequenas já vivendo em posse de um celular que há um domínio, eles não têm nem discernimento. 2, 3, 4, 5. Penso que é uma discussão que precisamos estar, quando falo precisamos, nós da saúde mental, escola e família, muito bem alinhados para que nem tanto, nem tão pouco, mas deve haver uma idade de maturidade, aí vamos chegar lá para a adolescência, né? E também, ainda assim, ter um equilíbrio, uma vigilância da família, para que não haja uma inversão de valores da vivência. Hoje vivemos muito a síndrome da cabeça baixa. Então, imagina uma criancinha sem contato visual com outro ser humano, todos. Então, esses limites, né, que vêm sendo colocados em algumas instituições e projeto de lei, penso que seja muito bem-vindo, sim. A Miriam Leopoldo, de Bento Ribeiro, ela aproveita a sua colocação e faz a seguinte pergunta. Quero agradecer a Miriam também e a todos os ouvintes que estão encaminhando perguntas aqui via direct do Instagram e via o nosso e-mail. A pergunta da Miriam Leopoldo é: o que faz um psicopedagogo? Interessante. Boa pergunta. O que se faz, hein, doutora? Bom, muito bem. O psicopedagogo podemos assim dizer, é a linha tênue entre a psicologia, logicamente, e a pedagogia. Então, digamos que é uma mistura. O psicopedagogo é esse contato mais próximo da criança, lógico, que o professor, na sua titularidade, numa turma, ele tem autoridade maior. Mas o psicopedagogo é aquele que busca compreender de uma forma mais profunda o desenvolvimento educacional da criança em si. Então, geralmente, nós atendemos crianças que já têm algum tipo de laudo, algum tipo de comportamento assim atípico, e necessariamente, por exemplo, no colégio onde eu atuo, então já tenho essa proximidade. Então, bom, basicamente também todo psicopedagogo é pedagogo também, como eu, né, também sou pedagogo. Então, essa é uma relação mais próxima entre, não só com o aluno também, mas com a formação educacional, né, do colégio, e tendo atendimento, pode ser também tanto individual quanto na turma. Por exemplo, esse ano eu tenho até trabalhado mais próximo com as turmas do colégio, assim, tenho vivido mesmo, tá ali com as professoras, com os alunos, tenho feito esse atendimento mais humanizado. Isso tem sido também muito bom, porque tudo isso faz parte do processo educacional, né, do processo educacional em si. Então, a missão do psicopedagogo hoje é essa proximidade no desenvolvimento humano, cognitivo, afetivo, educacional da criança. Então, e também a nossa missão também é gerar atividades para que a criança possa desenvolver, se ela tiver alguma situação atípica, né,
como, por exemplo, os autistas hoje, né, que essa é a nossa grande demanda, né, que já, como eu falei, são aqueles que já possuem algum tipo de laudo, que geralmente de 3, 4 anos de idade já se possui ou pelo menos pode iniciar um propósito de laudar, né, de laudar a criança. Então essa proximidade e fazer com que não só ajudar no processo, mas para que a criança se inclua nesse processo, no processo educacional em si, na turma, no colégio, tem essa relação. Como a senhora falou, é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. E eu falo também, eu gosto de sempre usar a palavra que é essa comunhão, fazer com que não seja algo atípico ou especial, mas que seja algo natural. Então, a psicopedagogia busca essa naturalidade entre aqueles que são atípicos ou que têm algum tipo de uma dificuldade de desenvolvimento cognitivo, mas que se construa essa relação interpessoal e social entre a criança, o colégio, a turma em si. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta que muito me interessou, gostei demais, a produção enviou. Como o processo escolar pode contribuir com a busca de sentido? Que coisa boa, interessante, profunda, né? Afinal, eu costumo dizer, o ser humano ele não nasce pronto. Não, jamais. Então jamais. Vem toda uma questão de educação, Sim. de formação cultural Sim. de um país, vem a família, né? A família em primeiro lugar, com Lógico. as questões dos valores. Interessante, porque se pensarmos, o colégio é essa introdução, é uma introdução para a vida. Para a vida. Porque se pensarmos, o colégio ele é benéfico, se bem trabalhado, se bem formado, mas também pode gerar alguns traumas, porque hoje em dia, por exemplo, do bullying, né, aquela coisa que é muito presente, infelizmente, e hoje o bullying tem deixado de ser um tabu, né, porque antigamente, na década de 90, no início dos anos 2000, era tudo muito normal, era normal falar do cabelo dos outros, do olho, da boca, qualquer coisa que seja, se era alto ou baixo, mais forte, menos forte, aquela coisa toda. E hoje se percebe que não. Então o colégio é essa introdução ao sentido. E quando a gente fala de sentido, também é o sentir-se. Sentir-se, conhecer-se, porque a vida, naturalmente, nos demonstra e nos leva a caminhar para o bem e também, se você quiser escolher o mal, também é uma opção sua, naturalmente. Então, o processo educacional, a formação, a escola, nos traz esse discernimento entre o ser, entre o viver, entre a humanidade, entre a espiritualidade, faz com que a gente procure ou se tenha uma base, não só educacional, mas também que naturalmente tem essa comunhão, não só educacional, mas humana, mais afetiva, entra também na questão da mentalidade. Então, a formação, a escola, nos traz esse sentido, ou melhor, o verdadeiro sentido daquilo que é a vida. Daquilo que é a vida. Então, nos traz a verdadeira face e a importância de que esse processo educacional é tão relevante que sem o mesmo, a nossa vida, podemos assim dizer, não teria sentido. Porque mesmo, por exemplo, aquelas famílias que também se tem hoje, que educam as crianças em casa, né, porque também tem um viés nisso, né, porque tem gente que não gosta de escola, né, aquela coisa toda, mas eu acho, particularmente, para mim, isso faz parte, porque a criança precisa não só desse desenvolvimento natural,
entre a família e a criança, mas também desse diálogo com outras pessoas, com a vida, com o mundo, aquela coisa toda, mesmo assim, a educação, o processo formativo, a escola tem a sua importância porque essa introdução, mas essa introdução não é só uma base vazia, mas é introdução para a vida, porque a vida, naturalmente, aquilo que o Senhor nos proporciona, ela vai nos levando a aprender diariamente. Porque você sai do colégio e a vida continua. Né? Então, E a vida continua. Como é bom ouvir o diácono, como é bom estar aqui no programa Viver Bem. Estou aqui com um convidado muito especial, que é o diácono Maurício Silva, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ramos. Um abraço a todos os paroquianos. E ele também serve na igreja Nossa Senhora do Parto, aqui pertinho, no centro da cidade. Eu fui voluntária lá há muitos anos. Então, para mim, ali no centro é uma parada obrigatória. Até nos encontramos lá, sim. Né? O ano passado. Foi. Para mim, é parada obrigatória. Ali também na igreja de São José. Sim. Então, as gente, duas igrejas ícones daquela região. Isso. Né? O tema de hoje é a missão da educação nos dias atuais. E eu quero lembrar que vocês, ouvintes, que nos ajudam a sobreviver, a viver essa vida com sentido no programa, porque sem a audiência nós não teríamos o programa. Quero agradecer, somos muito gratos, e lembrar da sua participação através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, dando sugestões de temas, fazendo perguntas, esclarecendo dúvidas. Aqui é um programa de psicologia e espiritualidade. Então fiquem bem à vontade. E por falar em estar à vontade, vamos fazer a pergunta da Carla de Bangu. Ela pergunta, Diácono, quais as principais mudanças da escola de antes com as escolas de agora? Eu acho até que o Diácono já pincelou, né, assim, esse pouquinho, contexto, né? Da aprendizagem digital, também, sim. Essa inclusão. Digital, pois é. Doutora, assim, como é o nome da nossa irmã? Carla de Bangu. Bangu, terra boa, saudade de Bangu. Quente. Quente, povo maravilhoso. Muito calor humano. Nossa, muito bom. As paróquias vivas ali em Bangu. Pois bem, doutora, Carla, né, a doutora Sônia, Carla, que nos perguntou, hoje a gente vive, assim, creio que um paradoxo, né, nesse desenvolvimento, e muito, como a gente pode dizer, com saudades do tempo que a escola, né, tinha um lugar assim até mais presente no contexto familiar, e levando também então para os dias de hoje. Então esse processo tecnológico, a vida digital, ela tem seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Como falamos, eu creio que a nossa geração, a minha principalmente dito, eu estou aí vou fazer 32 anos no próximo dia 22 de abril, é isso? Aceito presente, viu, ouvintes? Brincadeira. Mas o presente que eu peço são as orações pelo próximo dia 10 de maio, para a minha ordenação presbiteral, né? Mas eu digo assim, essa geração dos 30, que cresceu nesse avanço tecnológico rápido, né? Que se pensarmos, estamos aí no ano 2000 há 25 anos, mas de 25 anos para cá, aí eu me assusto naturalmente com o avanço do serviço digital, né?
você imagina, há 15, sei lá, 15 anos atrás, porque eu penso que 15 anos atrás foi 2005, mas não, foi 2009, né? 2010. Mas vamos colocar aí 2005 a 20 anos atrás, de onde eu podia imaginar que eu poderia pegar um celular e olhar o e-mail, tirar uma foto e ao mesmo tempo enviar para uma pessoa, fazer uma chamada de vídeo. Então isso tudo, hoje para nós, da geração dos 30, podemos assim dizer, ainda é uma grande, em alguns aspectos, é uma grande surpresa. E naturalmente, quando a gente leva isso para o processo educacional, ou seja, para o processo formativo, a escola, nos traz essa, podemos assim dizer, essa melancolia dos tempos atrás, dos tempos longínquos do nosso período de escola, onde tirar uma Xerox, por exemplo, era um evento, e hoje em dia você só envia um PDF. Né? Você colocar, eu lembro que na minha época colocava algo no disquete. Olha, isso era do disquete, ainda peguei o disquete, não é isso? Mas, para não falar que eu sou tão assim velho, podemos assim dizer, não, velho não, jovem há mais tempo, não é isso? Mas, não falar que eu sou tão assim jovem há mais tempo, eu ainda peguei, o pendrive era uma coisa mais ainda se usa hoje, mas muito menos, né? Mas era uma coisa assim, atual, assim, da minha época, ainda assim, era uma coisa muito avançada quem tinha pendrive, meu Deus do céu. Eu lembro, meu Deus, não só do disquete, mas por exemplo do Walkman, né, do toca-fita, quando você colocava o fone, para mim era aquilo uma coisa assim, meu Deus do céu, que maravilha, Discman, né, então era uma coisa assim, meu Deus do céu. Então, e eu lembro que também como era dificuldade levar isso para a escola, porque para que as crianças, nós, né, queríamos ficar ouvindo ali e tal, e a mesma coisa, hoje é o celular, né? E lógico que sempre no processo educacional vai ter alguma coisa que possa atrapalhar. Na minha época era o Discman, podemos assim dizer, e hoje é o celular propriamente dito. Então, assim, o MP3 também, né? Eu lembro que o meu primeiro MP3 com 128 megabytes, né? Eu lembro até hoje, azul, né? Tenho uma memória assim. Então eu lembro quando eu ganhei isso de Natal dos meus pais, para mim era uma coisa assim surreal, só dava 30 músicas, mas para mim era uma coisa assim maravilhosa. Então, que eu levava isso para a escola e mesmo assim também tinha suas dificuldades. Então, isso que eu estou falando, hoje são os celulares, porque hoje a gente tem tudo concentrado no celular, mas naquela época tinha uns outros aparelhos que também dificultavam nesse desenvolvimento, nesse processo formativo. Então, hoje, e eu creio que é o grande desafio das escolas é trazer, levar no processo formativo, aí assim a gente leva para o âmbito tradicional, os livros, os livros, os trabalhos em si, que fazem parte e são a principal fonte da criança, fazer com que de fato não se perca essa essência, né? Essa essência. Então, por exemplo, a escrita, né? Como a escrita era importante no processo, o doutor Sônia pode até falar melhor do que eu, mas como a escrita ela é importante no processo cognitivo, afetivo da criança, da pessoa. E hoje até isso tem se perdido, porque eu vejo na graça a Deus na escola onde eu trabalho não, mas algumas escolas por aí que a criança leva o seu laptop, né, o seu computador portátil, seu laptop para a escola e tem-se aula com aquilo e está tudo certo. E até o professor muitas vezes não se usa nem mais o quadro, joga lá o negócio no computador e projeta aquilo na parede, enfim, naquele quadro digital. Até o quadro hoje em dia digital, né, nós temos mais a experiência do giz, aquelas alergias que a gente tinha, aquela loucura, né? Mas hoje tem-se a caneta digital, ou quando se tem a caneta, é uma canetinha especial, aquela coisa toda. Então, é fazer com que nesse processo formativo não se perca a essência. Acho que é a essência que é educar. E que, naturalmente, tudo na vida ela se atualiza. Mas ela pode se atualizar, assim como a igreja, propriamente dito, em alguns pontos ela se atualiza, mas ela não perde a sua essência, a sua hierarquia, esse processo de fé que a gente vive de forma diária. Então, que a gente não possa... A grande dificuldade hoje no processo formativo, com o serviço digital,
é fazer com que não se perca a essência. Então, se pensarmos, como falamos, no nosso processo formativo, nosso processo escolar, na nossa época, o de hoje é completamente diferente. Mas eu acho que a grande dificuldade hoje é não perder essa essência. A essência no educar, a essência na forma que se passa, na didática, podemos assim dizer, nessa didática, e naturalmente também aí a gente entra em vários... Na essência humana. Na essência humana, no respeito, né? Nas relações, exatamente. Nos valores. E aí, se a gente entrar nisso, aí são mais um programa. Mais um programa com tranquilidade. Já fica o convite. Oh, meu Deus. Penso que a escola de hoje... a escola de hoje ela deve preparar a pessoa humana para que viva, e a pessoa humana desde bebezinho, né? A pessoa humana para que viva uma vida com sentido. E uma vida com sentido abraça aí seus valores, muito que é essencial e infelizmente vem se perdendo nas relações. Exatamente. A produção do programa, Diácono, nos sinaliza que o bloco já terminou e só falta um minutinho. Que pena, mas já fica o convite. Arranje um jeitinho aí na sua agenda para que tenhamos mais um programa com o senhor, porque foi muito elogiado aqui, eu recebendo aqui muito reconhecimento. Oh, meu Deus. Então, seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem. E agora eu peço para que o senhor se despeça, deixando uma mensagem. Eu sei que o senhor não tem redes sociais, mas se quiser deixar seu WhatsApp para, enfim... Não sei se o senhor dá palestras, esqueci de perguntar, então, com certeza. É palestrante também, então deixar seu contato, ou se não, a própria rádio. Pode entrar em contato com a rádio, com certeza. Então... Pronto, então, mais uma vez, doutora Sônia, é uma grande alegria. Não é que eu seja introvertido, não é esse o ponto, né? Mas eu tenho... Mas isso é meu, né? Às vezes... O fato de estar aqui hoje, para mim, é um grande desafio, mas, como falei, também é uma grande alegria. O que eu pude fugir, eu fugi, viu, gente? Mas não é nada pessoal com a doutora Sônia, muito pelo contrário. Mas coisa nossa, né, interna. Mas, com a graça de Deus, Deus vai proporcionando os talentos e vai fazendo com que a gente se desenvolva. Eu acho que a grande mensagem hoje, assim, que eu quero deixar para todo o povo de Deus, primeiro, é fazer com que o Senhor seja sempre o centro de todas as coisas, da nossa família, das nossas escolas, porque sem o Senhor a nossa vida não tem sentido, Ele é o nosso principal sentido. E, como diz a palavra de Deus em Filipenses, né, e é uma palavra que a gente tem vivo, né, em nossos corações, até pregada nos para-choques dos carros, mas esquecemos de vivê-la, que é tudo posso naquele que me fortalece. E se a gente percebesse que essa pequena frase tem um profundo sentido, de fazer com que, de fato, nós podemos tudo, porque somos descendentes dessa graça, que é o Senhor, que Ele nos proporciona essa fé, eu acho que a gente não teria tanto processo, não teria um processo conflituoso como muitas vezes nós vivemos. Então, a única coisa que eu peço a Deus, que abençoe todos vocês, todos os ouvintes, e mais uma vez agradeço a doutora Sônia, e faço o convite para o próximo dia 10 de maio, serei ordenado, com a graça de Deus, serei ordenado sacerdote, e eu mais 11 irmãos, seremos 12, né? Seremos ordenados sacerdotes na Catedral de São Sebastião, às 8h30 da manhã. Então, essa vocação que o Senhor me chamou, mas ao mesmo tempo, eu sempre tive uma grande afeição pela educação. Então, eu, no processo formativo, sempre estive aberto a me aprofundar ainda mais. Então, eu quero pedir a Deus essa graça de viver a vocação sacerdotal a serviço da igreja e também nesse processo educacional tão importante em nosso meio. Então, mais uma vez, doutora Sônia, obrigado. Que Maria Santíssima possa interceder por cada um de nós. E não esqueçamos que tudo posso naquele que me fortalece.
Nossa, que lindo. Depois disso eu não tenho nem mais nada a falar, Oh, mas meu Deus. em nome, que essa é a mensagem que me norteia. Tudo posto até em vários, aqui no meu Instagram, WhatsApp, mas em nome de toda a diretoria, em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, lhe sou muito grata essa oportunidade de tê-lo em nosso programa Viver Bem, falando de uma forma tão profundamente simples, que nos toca o coração, sem perder o que é científico e focando naquilo que é essencial, que é a nossa fé, que é a nossa construção como pessoas. E eu diria, muitas pessoas pensam em armas, né? Ah, eu tenho que me armar. E o diácono Maurício já falou qual é a arma mais poderosa. É crer em Deus, não abrir mão da nossa fé, ter a educação também. Fé e educação como armas mais poderosas para resgatar o que é o humano no humano. Só assim, gente, a gente vive bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.